Bom, continuando aqui com o conteúdo de centro de massa, né, que eu estava explicando do vídeo anterior, a gente vai ver um exemplo aqui, na verdade um exercício, né, que eu passei para vocês na sala, que diz o seguinte, né, a gente tem, ó, uma partícula de massa de 2 kg, então vou chamar de M1, beleza? Esse exercício tá no livro do Halliday, a 10ª edição, eu mandei para vocês, ok? E se for meu aluno, né, eu mandei para vocês. Se não for meu aluno, é só deixar um comentário aí que eu mando para vocês. Eu passei, né, enviei para vocês no grupo e acho que muita gente já fez ele, mas eu vou explicar aqui para quem não fez. Tranquilo? Então, ó, é o exercício 1, tá? Então, o exercício 1, beleza? A gente tem, ó, uma partícula de massa de 2 kg, então eu vou chamar de M1, ok? Então, M1, 2 kg, ok? Beleza? E tem coordenadas, ó, tem coordenadas menos 1,2 metros e menos 0,5 metros, beleza? Então, as coordenadas de M1 vai ser menos 1,2 e 0,5, ok? Então, você tem, ó, seu x1 e seu y1, tranquilo? E uma outra partícula de massa, né? Então, eu vou colocar, ó, M2, né? É igual a 4 kg, tranquilo? E tem coordenadas, ó, 0,6, certo? E menos 0,75 metros, beleza? E a pergunta é a seguinte, né? E é claro, ambas estão no plano horizontal, beleza? Então nós estamos mexendo só com coordenadas x, y, beleza? Então, se você observar, ó, a gente tem M1 com essas coordenadas. Então, se a gente tem essas coordenadas, você pode supor, né? Ou se você quiser fazer aí no plano cartesiano tudo certinho, você pode olhar onde elas vão estar. Então, estão aproximadamente aqui e aqui. Aqui você tem M1, ok? Aqui agora, ó, você vai ter, né, coordenadas positivo e negativo. Então, você vai ter aqui, ó, como se tivesse aqui, ó, aqui e aqui, certo? A M2, então M2, ok? Aí a pergunta é a seguinte, né? Quais são as coordenadas, né, de uma terceira massa, né, de uma terceira partícula, onde que elas têm que estar, ou seja, quais são as coordenadas x, y dela, né, para que essa partícula, né, já tenha a massa dela, né, que é 3 kg, então eu vou colocar aqui, ó, 3 kg, a M3, ok? 3 kg. Aí eu tenho que encontrar essas coordenadas, ó, x, certo? XI, ou seja, x3, vou colocar x3, y3, de forma que o centro de massa dela, certo? Tem essas coordenadas aqui, ó, de forma que o xcm seja igual a menos 0,5 e ycm seja igual a menos 0,7. Ok? A gente está mexendo com unidade de medida em metros, ok? Então tudo aqui é metros. Então o que tem que acontecer? Nós temos que encontrar, né, uma terceira coordenada para a massa 3, de forma que o centro de massa dela tem essas coordenadas. Então nós vamos fazer o caminho inverso, ok? Então o que seria? O centro de massa tem que ter essas coordenadas aqui aproximadamente, ó. Então 0,5, certo? E 0,7 aproximadamente. Então aqui está o centro de massa, certo? Então, quais devem ser, né, as coordenadas, certo? Dessa terceira massa, dessa terceira bolinha, né, dessa terceira partícula, para que o centro de massa seja esse. Você pode supor que a partícula esteja aqui, ó, se você quiser. Suponha que a partícula esteja aqui, certo? Então, o centro de massa dela vai estar aqui, beleza? Então, essa coordenada aqui, né, essa massa aqui M3, né, essa bolinha aqui M3, vai ter coordenadas, ó, x3 e y3, beleza? Então o que a gente vai fazer, ó? Então nós vamos calcular, ó, o xcm é igual m1x1 mais m2x2 mais m3x3, ok?
dividido por M1 mais M2 mais M3. Tranquilo? Então, ó, isso aqui a gente já tem. O que falta a gente encontrar é o x3. Então, através disso aqui, nós vamos encontrar o x3. Tranquilo? Então, ó, quem é o xcm, né? Então, o xcm vai ser, ó, 0,5, né, negativo, é igual M1, 2 kg, x1, 1,2 negativo, menos 1,2, mais M2, que vale 4, certo? Vezes o x1, o x2, quanto que vale o x2? 0,6, mais M3, que é 3, vezes x3. Isso aqui tudo dividido, né? Por M1 mais M2 mais M3. Então, ó, M1, M2 e M3. Então dá 9, ok? Então, dividido por 9. Então, menos 0,5 é igual a 2,4 negativo, que é 2 vezes, né? Menos 1,2, mais 4 vezes 0,6 dá 2,4 positivo, mais 3x3. Isso aqui tudo dividido por 9, ok? Então, ó, esse aqui eu cancelo, certo? Então, menos 0,5 é igual, ok? A 3x3 sobre 9. Beleza? Então, eu posso simplificar. O 3 com 9 dá 1/3, ok? Então, menos 0,5 é igual a x3 sobre 3. Então, esse 3 que está dividindo aqui, eu passo ele para cá multiplicando. Beleza? Então, o x3 vai ter coordenadas menos 4,5. Então, a coordenada x é justamente menos 4,5, ok? Da terceira partícula. Beleza? Então, a coordenada x, menos 4,5. Tranquilo? Agora nós vamos para a coordenada y. Beleza? Para a coordenada y, então, para a coordenada y, então nós vamos fazer, né? Então, aqui x. Então, nós vamos pegar, ó, o YCM, Y1, Y2 e Y3. Beleza? Então, isso aqui a gente encontra o nosso YCM. Já vou colocar aqui, ó, que nosso x3 deu menos 4,5. Tá em metros, né? Então, tá em metros. Beleza? Então, ó, nosso YCM é menos 0,7. Tranquilo? É igual a M1, que é 2, vezes o Y1, que é 0,5, mais M2, que é 4, vezes 0,75, negativo, ok? Mais 3y3. Isso aqui tudo, né? Dividido por 9. Ok? Então, tudo dividido por 9. Então, ó, 0,7 negativo é igual, né? A 1, porque 2 vezes meio dá 1, menos, né? 4 vezes 0,75, você pode fazer na calculadora aí, dá 3, né? Então, dá 3. Mais 3y3, dividido por 9, ok? Então, ó, o que eu vou ter, né? Menos 0,7 é igual a 1 menos 2, menos 3, né? Dá menos 2, mais 3y sobre 3, dividido por 9. Esse 9 que está dividindo aqui, ó, eu vou passar ele para cá multiplicando, ok? Então, vai vir, ó, 9, né? Vezes menos 0,7 dá 6,3 negativo. Então, menos 6,3 é igual a menos 2, ok? Mais 3y3. Esse 2 aqui agora, eu vou passar ele para o outro lado, ele vem positivo, tranquilo? Então vai ficar, ó, 2 menos 6,3, ok? É igual a 3y3, né? Então eu vou passar para cá, ó. Então, 2 menos 6,3 dá 4,3, né? Negativo. Então, menos 4,3 é igual a 3y3. Então, eu passo 3 dividindo. Então, y3 é igual a menos 4,3 dividido por 3. Tranquilo? Então, ó, 4,3 dividido por 3 vai dar aproximadamente 1,4. Tranquilo? Então, se você fizer aí, vai dar aproximadamente, ó. Então, y3 é aproximadamente menos 1,4, quando você dividir aí.
Tranquilo? Beleza? Então, essa aqui seria a coordenada do y3. Então, y3 é igual a menos 1,4 aproximadamente. Metros, né? Então, voltando à pergunta, né? Para que o centro de massa, ó, para que o centro de massa tenha essas coordenadas aqui, qual deve ser, né, as coordenadas da terceira partícula, né, da terceira bolinha? Então, ou seja, o x3 e y3 devem ter coordenadas 4,5 negativo e 1,4 negativo. Beleza? Então agora, ó, eu vou passar aqui para vocês, né, um outro exemplo, ok? Para a gente fazer, né, um outro exercício, beleza? Então, ó, outro exercício. Para esse outro exercício, eu vou precisar fazer isso aqui vocês, ó. Mostrar o centro de massa do retângulo, certo? Do círculo e de um triângulo qualquer. Beleza? De um triângulo retângulo, se você tiver. Esse aqui é justamente o terceiro exercício, né? Do PDF que eu mandei para vocês. E, né? Se você não for meu aluno, eu mando o PDF para você, ou então é só olhar lá o livro do Halliday, ok? No capítulo 9, beleza? Então, ó, só mostrar para vocês, né, o centro de massa de um retângulo. Então, se você tiver, né, um retângulo, o centro de massa dele vai passar justamente, ó, no centro, ok? Então, se aqui vale H, ó, aqui vale H, e aqui vale B, que é a minha base, ó, B, ok? Então, o centro de massa dele, se você olhar pelas coordenadas, ó, vai ser justamente, né, onde for H sobre 2, certo? E onde for esse pedaço aqui, ó, que é B sobre 2. Então, o centro de massa dele vai estar justamente, ó, basta você pegar, né, a base sobre 2, certo? E a altura sobre 2, ok? Então, esse aqui vai ser o centro de massa, né, de um retângulo, beleza? Então, o centro de massa, você pode colocar, né, o centro de massa vai ser justamente, ó, a base sobre 2 e a altura sobre 2. Tranquilo? Agora eu vou passar, né, a do triângulo, né? A do triângulo, como eu falei, a do triângulo, basta você olhar para o baricentro, né? Que seria o encontro das medianas dele. Beleza? Então, ó, se você for pegar, né, um triângulo aqui, aqui é a minha base, ó, e aqui é a minha altura, ó. Ok? A minha altura. Quando você for encontrar, né, o baricentro do triângulo, então, aqui, o baricentro do triângulo, que seria isso, ó, tá aqui, beleza? E aqui. Então, ó, quando você pegar, né, quando você olhar para o baricentro do triângulo, que seria o encontro das medianas, ó, então você teria essas coordenadas aqui, ó. E quando você for olhar, né, para a sua base, essas coordenadas em relação à sua base, vai ser justamente quando for H sobre 3, ó, e B sobre 3. Então, as coordenadas, né, para um triângulo, basta você pegar a base sobre 3 e a altura sobre 3. É claro que eu estou falando quando o triângulo for regular, né? Regular não, né? Quando o triângulo, né, qualquer, e você olhar para o baricentro dele. Mas quando você estiver em partículas, por exemplo, se a massa for diferente, aí já vai diferir, ok? Não tem como não. Tem como ser o baricentro, beleza? Justamente por causa daquilo que eu falei, da densidade, tranquilo? Mas se todas as partículas tiverem a mesma massa, então vai tender para o baricentro dele, que é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, tranquilo? Então o centro de massa do triângulo seria, né, a base sobre 3, né, e a altura sobre 3. Beleza? Tranquilo? Então aqui seria do retângulo e do triângulo. Agora eu vou para o círculo, né? O círculo, basta você olhar para o centro dele. Então do círculo, basta você olhar para o centro dele. Então o baricentro, ó, o ponto de equilíbrio do círculo, né? O centro de massa do círculo seria justamente o centro dele, tranquilo? Então basta você olhar pelas coordenadas do centro.
Aí agora eu já posso ir para o meu exercício. Ó. Esse é o exercício 3, ok? Que eu expliquei, muita gente na sala não conseguiu entender. Aí eu vou explicar aqui, certo? Para ver se vocês vão conseguir pegar. Então o que eu tenho? Ó? Esse aqui é o exercício 3. Eu tenho aqui uma chapa, ó. Uma chapa. O que acontece? Essa chapa, ela é metade alumínio e metade ferro. Tranquilo? Então, ó. Aqui. 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 E aqui. Então, ela é dividida aqui no meio, ó. Exatamente na metade. Beleza? Então, aqui. E aqui. Então, ó, a metade, né, é ferro, certo? E a outra metade, então deixa eu só colocar aqui. Ok? Então, metade ferro e metade alumínio, tranquilo? Então, essa primeira parte aqui é de ferro e aqui é de alumínio, ok? Só para vocês se situarem. Aí a gente tem as seguintes dimensões da chapa, né? Então, ó. É uma placa de dimensões, então essas dimensões vão ter, ó, você vai ter D1, ok? Então isso aqui, certo? É D1, ou seja, 2D1. Então, ó, se aqui é 2D1, então a metade aqui, ó, aqui é D1, certo? E aqui também vale D1, ó. Beleza? Então esse comprimento aqui vale D1. Tranquilo? Então aqui vale D1, D1, então ao todo é 2D1. Tranquilo? Que mais, ó? A gente vai ter D2 como sendo, né, 2,8. Então, ó, a gente foi dado, né, o comprimento de D1. Então, ó, D1 é igual a 11 centímetros. D2 é igual a 2,8 centímetros. Ok? E D3 é igual, ok? D3 é igual a 13 centímetros. 13 centímetros. Tranquilo? Então, o que a gente vai ter, né? Então, aqui tá D1, certo? Aqui, ó, esse comprimento aqui, ó, ele vale D2, ok? E esse comprimento aqui, ó, isso aqui vale D3. Tranquilo? Ou seja, o comprimento, certo? A largura e a altura da caixa, né? Da chapa, ok? Então, daí a gente tem, ó. Então, qual que é o objetivo, né? Qual que é o nosso objetivo? O objetivo é você encontrar, né, as coordenadas do centro de massa, ok? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu passei para vocês aqui antes, ó, quando a gente tiver um retângulo, as coordenadas do centro de massa de um retângulo, tranquilo? Então, ó, o que a gente vai fazer, né? A gente vai precisar da massa, certo? Só que a gente não tem massa, foi dada a densidade de cada um, tranquilo? Então, a densidade de cada um, né? A densidade do ferro, ó, a densidade do ferro é 7,85, né? Então, 7,85, ok? A unidade de medida tá aqui para densidade é grama por centímetro cúbico. Então, eu vou deixar grama por centímetro cúbico mesmo, ok? Então, grama por centímetro cúbico, ok? E a densidade do alumínio, aqui do ferro, certo? E a densidade do alumínio é dada por 2,70. Ou simplesmente 2,7, né? Grama por centímetro cúbico. Beleza? Então, através disso aqui, dá pra gente encontrar o volume, certo? Então, a gente encontrando o volume, beleza? Dá pra gente encontrar a massa, tranquilo? Então, qual que é o objetivo primeiro nosso, né? Qual que é o nosso objetivo? Encontrar o centro de massa, tranquilo? Como que nós vamos encontrar o centro de massa, né? Então, vamos lá. Você pode observar o seguinte, ó, só pra ficar aí, ó. O que acontece, né? Onde que vai estar, só para você ter noção de onde que vai estar o meu centro de massa. A gente tem um pedaço de alumínio e um pedaço de ferro. É claro que a densidade do ferro é maior, então lembra que eu falei, né? Quando a densidade da partícula, do objeto for maior, então o centro de massa tenderia, né, para esse bloco, ou seja, para essa partícula que tiver densidade maior.
ok? Então, consequentemente, só para você observar, o centro de massa vai estar mais próximo, né, do ferro. Não vai estar exatamente no centro da chapa, né? Da placa, né? Então não vai estar exatamente no centro, ok? Então não vai estar exatamente no centro, quer dizer, no meio, exatamente no meio da placa. Por quê? Porque o ferro ele é mais denso do que o alumínio, né? O que a gente chama de mais pesado, né? Então nesse caso, o que a gente vai fazer, né? Para encontrar o centro de massa, ó. Então, a coordenada x, o que eu vou fazer? Só para vocês se situarem aí. Essa aqui, né? Como sendo minha D3, eu vou tomar como sendo a minha coordenada y, ou a minha coordenada z, tranquilo? Então essa aqui, ó, vai ser minha coordenada z, ok? Essa aqui, ó, vai ser minha coordenada x, tranquilo? Então essa aqui, ó, vai ser minha coordenada y. Então se vocês observarem, ó, minha coordenada z, minha coordenada x, minha coordenada y. Tranquilo? Para que eu estou fazendo isso? Só para a gente ter noção, né? Para a gente organizar isso, né? E de onde partir, ok? Então o que a gente vai ter? Ó? Só para você olhar, ó. O que eu vou ter, né? Ferro e alumínio, ok? E o que eu vou analisar? A minha coordenada x, né? O centro de massa, então eu vou ter a minha coordenada xcm, ok? Como que eu vou analisar? Eu vou pegar lá, né? A massa, né? Vezes a coordenada x1, depois a massa vezes a coordenada x2 e assim vai. Beleza? Só que o que acontece, ó? Eu tô olhando a minha coordenada x. Minha coordenada x, você pode observar. A coordenada x está para cá. Beleza? Minha coordenada x está para cá. É como se eu estivesse olhando aqui também, ó, minha coordenada x. Então, minha coordenada x está passando exatamente no meio da chapa. No meio, exatamente dividindo, ó, ferro e alumínio. Beleza? Então, ó, se o ferro está para lá e o alumínio está para cá, então, você pode olhar aí, ó, formando aqui, ó, essa figura, ó, aqui e aqui. Ok? Aí observa, ó, observe, ó. Aqui é minha coordenada x e aqui é minha coordenada z. Ok? Então, o que acontece, ó? Eu passei para vocês aquela hora do retângulo, ó. Como que eu encontro, né, o centro de massa de um retângulo? Aí você fala, Farley, mas o retângulo não teria que ser esse aqui? Certo? Só que não, justamente não. Por quê? Porque meu centro de massa ele vai tender, né, mais para o ferro. Então, o que faria a diferença aqui, ó, seria a minha coordenada y. Então, minha coordenada x e minha coordenada z, certo? Eu não vou precisar aplicar aquela fórmula lá para a gente encontrar, né? Que é o xcm, é y1 mais, x1 m1 mais x2 m2 e assim vai. Ok? Por que eu não vou precisar, né? Porque, ó, a coordenada x e a coordenada z, certo? Elas vão estar exatamente no meio. No meio de quê? Da chapa, né? Da placa. Por quê, ó? É como se eu estivesse cortando aqui, certo? E não estivesse fazendo diferença, né? Então, ó, não estaria, né, tendendo para cá e nem para lá. Está exatamente no centro, ó. Eu estou me referindo ao corte, beleza? Ou seja, essa divisão, né? Do alumínio e do ferro. Tranquilo? Então, ó, o que acontece, ó? O centro de massa do retângulo, né? O retângulo é o que está formando aqui, ó, exatamente essa divisão. Onde que estaria o centro de massa? Eu passei para vocês o centro de massa, que seria, ó, justamente a metade aqui e a metade aqui, ou seja, teria essas coordenadas, ó, exatamente o meio aqui. Ok? Então você pode olhar, ó, então o centro de massa em relação a x, ou seja, meu xcm, basta eu pegar o comprimento de x. Quanto que vale o comprimento de x? D3. Então D3 dividir por quanto? Por 2. Então o xm seria D3 sobre 2, que é 13 sobre 2, que dá 6,5 metros. Então minha coordenada xcm do centro de massa, ó, então basta eu pegar e dividir por 2. Então seria isso aqui, ó. Coordenada x. Ok? Coordenada x e coordenada y. Então estaria aqui. Ok? Aí você fala, Farley, mas você está colocando exatamente no meio, então tem que ficar no meio. Fala, não, aqui é só coordenada x e coordenada z. Ok?
Então, coordenada x e coordenada z, ó, né? Coordenada x e coordenada z tá aqui. Só que a minha coordenada y, ela tá um pouco para lá. Justamente por quê? Porque o ferro é mais denso do que o alumínio. Ok? Então, aqui está a coordenada x. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, beleza? Eu vou ter exatamente, né, as coordenadas do centro de massa. Tranquilo? Então, ó, a minha altura, então, as coordenadas do centro de massa, ó, seria justamente, né, isso aqui, ó, para cá, aqui, né? Então, para lá. Ou seja, as coordenadas do centro de massa estaria mais tendendo para o ferro. Tranquilo? Então, quanto que seria, né, meu ZCM, né? Então, do mesmo jeito, eu vou pegar meu D2 e dividir por 2, que é 2,8 dividido por 2, então isso é igual a 1,4 metros. Metros não, né? Centímetros, né? Então, centímetros e centímetros. Ok? Então, mais uma vez falando, as coordenadas XCM e ZCM é justamente porque está no centro da placa aqui, ó. Ok? Ou seja, exatamente no meio, exatamente na divisão. Tranquilo? Então, ó, minha coordenada x, eu não estou olhando x para cá, ou seja, esse comprimento daqui até aqui. Eu estou olhando aqui, ó. Então, esse comprimento aqui. Ok? Então, essa divisão aqui, que seria minha coordenada x. Tranquilo? Então, as coordenadas do meu centro de massa de y, de XCM e ZCM é 6,5 e 1,4. Beleza? Então, eu vou apagar isso aqui, ó. Então, meu ZCM é igual, né, a D2 sobre 2, que dá justamente, né, 2,8 sobre 2, que dá justamente 1,4 centímetros. Ok? Então, seria isso. Fechou? Aí agora nós vamos encontrar as coordenadas, né, do centro de massa. Beleza? De Y. O que nós vamos fazer, ó? Aí eu vou voltar agora, ó, vou calcular separado. Por que eu vou calcular separado? Eu vou encontrar a coordenada do centro de massa em relação ao ferro e vou encontrar a coordenada do centro de massa em relação, né, ao alumínio. Por quê? Ó? Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter isso, ó. Olha a chapa de cima agora, ó, né? Aqui está o eixo Y. Ok? Aqui está o eixo Y. Beleza? Então, ó, se aqui está o eixo Y, ó, as coordenadas do centro de massa, olha de cima para baixo, né? Olha o bloco de cima para baixo, né? A placa de cima para baixo. Então, eu vou ter aqui exatamente a metade. Aqui é alumínio e aqui é ferro. Beleza? Como os materiais são diferentes, então o que eu vou fazer, né? Eu vou encontrar o centro de massa para cada um deles. Beleza? E quanto que vale isso aqui, ó? Se aqui eu estou partindo, né? Quanto que vale isso aqui tudo? Aqui vale D1 e aqui também vale D1. Ou seja, aqui, ó, D1 e D1. Então aqui, D1 e D1. Então ao todo vale quanto? Vale 22. Aqui, ó. Porque só D1 vale 11. Aqui é 11 e aqui é 11. Ok? Então ao todo vale 22. Ok? Aí o que eu vou fazer? Ó? As coordenadas do centro de massa. Beleza? Primeiro do ferro e depois do alumínio. Beleza? Então, as coordenadas do centro de massa do ferro e do alumínio. Do ferro é como se você estivesse analisando separado, né? Então do ferro vai ser uma, tá aqui, ó. Aqui, aí você fala, Fábio, mas por que agora é um retângulo e você consegue fazer? Porque eu tô fazendo separado. Aqui eu tava fazendo, ó, que eu tava fazendo um só. Tá vendo? Então eu tava tomando um só, a coordenada X e a coordenada Z. Mas a coordenada Y eu estou fazendo separado, ó. Então eu estou olhando exatamente na metade, porque quando você olha o centro de massa de um retângulo, é justamente a metade. Então esse comprimento aqui, ó, vale 5,5. Porque tudo não vale 11, certo? Aí eu vou olhar as coordenadas aqui agora. Quanto que vale aqui do alumínio, ó? Certo? Então, e do alumínio, quanto que vale, né? Exatamente no meio aqui, ó. Então aqui, ó, é 11. Quanto que vale aqui, ó, a metade? 5,5 também. Só que eu estou partindo daqui. Então, 5,5 mais 5,5 dá 11. Mais 5,5, certo? Dá 16,5. Então, isso aqui tudo, ó,
você for olhar aqui até aqui, dá 16,5. Então isso aqui tudo, ó, dá 16,5. Por quê? Porque eu estou partindo daqui, como se eu estivesse tomando aqui como sendo a origem, tá vendo? Então isso aqui tudo vale 16,5. Pronto, então eu encontrei. O meu centro aqui, né? Minha coordenada y1, ó, ou seja, YF, né? Que é a coordenada do centro de massa do ferro, beleza? E agora eu vou encontrar a coordenada do centro de massa do alumínio. Então ficaria, ó. Então meu Y, AL. Ok? Então meu YF, né? É justamente 5,5 e meu YAL, né? É justamente 16,5. Beleza? Então, ó, YF é igual a 5,5 centímetros, né? E YAL é justamente 16,5. Ok? Então agora eu posso ir calcular o centro de massa. Tranquilo? Então eu vou apagar aqui para a gente fazer a conta. Beleza? Então, ó. Então, ó. Como que eu faço para encontrar o centro de massa, né? Coordenada Y. Então o YCM é igual a Y do ferro vezes a massa do ferro mais o Y do alumínio mais vezes, né? Vezes a massa do alumínio. Ok? Dividido pela massa do ferro mais a massa do alumínio. Ok? Como que eu vou encontrar a massa do alumínio? Certo? Como que eu vou encontrar a massa do alumínio? Através da densidade. Por quê? Porque a gente sabe, ó, que densidade é igual a massa sobre volume. Beleza? Então, para eu encontrar a massa, ó, basta multiplicar pelo volume a densidade. Então, a massa é igual, né? A densidade vezes o volume. Tranquilo? Então, isso assim eu encontro a minha massa do ferro e a massa do alumínio. Tranquilo? Então, eu vou fazer, ó. Então, eu vou pegar, ó, aqui. Então, ó, só para você observar, né? Como que eu vou encontrar o volume de cada um? Volume, quando a gente estuda geometria lá, é comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, ó, comprimento vezes largura vezes altura. Beleza? Então, o volume do ferro vai ter que ser igual ao volume do alumínio. Beleza? Então, ó, quando você pegar, né? Aqui você vai encontrar o volume do ferro, o comprimento vezes largura, né? Vezes largura vezes altura. Então, o volume do ferro é igual, ó, D1, que é 11, vezes 2,8, vezes 13. Ok? Você pode até fazer na calculadora aí. Ok? Pronto. Então, esse aqui vai dar o volume, certo? O volume, né, do meu ferro.